visitantes que estão conosco, sejam todos bem-vindos e possamos, nessas horinhas que vamos passar aqui, verdadeiramente adorar a Deus, declarar a Ele o nosso amor e também sairmos daqui, né? Aprendendo um pouquinho mais, sendo instruído um pouquinho mais por aquele que tem o controle de todas as coisas. Toma o teu assento. E quando nós cantávamos esse louvor, o Espírito Santo vinha ao meu coração e dizia assim para mim: ah, se vocês vivessem tudo isso que vocês cantam. Ah, se nós vivêssemos todas essas declarações que nós fizemos através dos louvores. Nós precisamos viver mais, irmãos. Adorar a Deus não só da boca, mas com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos pensamentos. Precisamos verdadeiramente botar em prática tudo aquilo que Ele deixou para nós através da Sua palavra. Estava estudando essa semana e encontrei assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos colocar em prática os seus ensinamentos, nortear nossas escolhas e decisões nela. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós possamos, nesse tempo onde Deus está nos estreitando e está nos modelando, nos esforçar para viver mais a palavra dele, para nós cumprir com aquilo que entendemos, com aquilo que Ele tem anunciado para nós, com aquilo que professamos através da nossa palavra, do nosso entendimento, para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós, para que possamos acessar coisas que ainda não acessamos nele, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da igreja? O maior objetivo nosso é estarmos caminhando para as moradas eternas que Jesus nos prometeu e está fazendo para nós na eternidade. Esse é o maior objetivo. Eu escutava alguma coisa esse dia, ele dizia: o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso alvo é o céu. Triste vai ser quando nós chegarmos lá no final e nós não termos alcançado o nosso objetivo. Falhar naquilo que é o nosso objetivo. E que possamos entender isso, irmãos, e nos esforçar para isso. Até vou ler um pedacinho de algo que me chamou muita atenção, não sei de onde apareceu isso. Apareceu para mim no meu celular ali, eu acho que eu estava procurando tanto o céu naquela coisa ali que veio assim para mim, ó. A maior esperança que eu tenho é de um dia chegar no céu. De nada valeu viver nessa terra se eu não chegar no céu. De nada adiantou se dar bem aqui se eu não chegar no céu. E vai valer muito a pena eu perder tudo aqui, perder tudo, para ganhar o paraíso. Eu vivo nessa terra, mas com a esperança de que o céu é o meu lugar, de que o céu é a minha casa, de que de lá eu vim e para lá eu preciso voltar. Eu não nasci para essa terra, eu nasci para o paraíso. Amém? Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós buscamos tantas coisas, né? Mas o maior objetivo nosso é o céu. Semana passada, falando uma coisa, o pastor Joel, na quinta-feira, né, disse: o nosso objetivo é o céu. E Deus tem nos cobrado muito como igreja aqui neste lugar.
né? Nós ensinar, essa semana vinha muito ao meu coração, né? O Espírito Santo falando comigo, né? E nesse falar, eu dizia, coisa triste é quando chegar o dia e nós não alcançar o nosso alvo. E nós temos compromisso com isso. O Joel falou na quinta-feira ainda, né, sobre o compromisso nosso da igreja, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, para nós fazer, que é instruir, que é ser uma ferramenta de Deus para que cada um de vocês cheguem e alcance o objetivo maior nosso. Estamos vivendo dias, irmãos, que Deus está nos estreitando, nos PG, casados para sempre. E sabe que o Espírito Santo diz aos nossos corações que se nós não nos moldar e não nos sermos aquilo que a palavra diz para nós sermos lá no nosso lar, nada vai adiantar. Não adianta nós ganhar o mundo e perder a nossa casa, perder a nossa salvação. O objetivo nosso é o céu, mas tem que começar lá na nossa casa. E é isso que Deus tem cobrado de nós desde abril, desde que começou esta casa. Na verdade, Ele falou que esta casa é família, que esta casa tem que se preocupar com a família. Esta casa é um lugar diferente, esta casa é um lugar onde nós precisamos verdadeiramente cumprir as instruções de Deus. Então que a gente possa, né, cada um, vocês têm escutado tantas pregações ou tantas instruções aqui nesse lugar, de que nós precisamos nos moldar ao céu. Bem forte o meu coração sempre, o nosso modelo não é mais a terra. O nosso molde que nós temos que entrar é o céu, é Jesus Cristo, é Cristo, é Ele que nós precisamos refletir em nós. E essa semana Deus me deu o Salmo 139. E o Salmo 139, ele começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aqui o salmista, que é o Davi, está dizendo assim, ele não está perguntando se o Senhor sonda ele está dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele não está perguntando, ele está afirmando o que Deus faz, né? O que Deus é para nós. Esse salmo é de Davi. Esse salmo é um dos 73 salmos que Davi compôs. E os salmos de Davi, eles são classificados em louvor, em confiança a Deus, em súplica, em lamento por ajuda, confissão de pecado, busca por perdão, exaltação pela misericórdia de Deus, busca pela orientação e direção de Deus. Os salmos dele também trazem alegria na presença e a certeza da presença de Deus. E a certeza da presença de Deus. E eu comecei a buscar alguma coisa sobre o nosso Deus, os atributos do nosso Deus, atributos que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis, incomunicáveis. E o salmista aqui nesse trechinho do Salmo 139, ele está falando de um Deus que tem o atributo de ser onipresente e onisciente. E muitos de nós às vezes esquecemos desse atributo do nosso Deus, incomunicável. Só Ele tem onipresença, onisciência, onipotência e mais alguns atributos incomunicáveis. Mas uma das coisas que nós precisamos ter na nossa mente todos os dias, que o nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Para Jeremias, ele falou que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, ele já conhecia Jeremias.
aquele que nos conhece muito mais do que nós mesmos conhecemos a nós. Aleluia, glória a Deus. E Deus vinha ao meu coração nessa semana dizendo que muitos de nós esquecemos esses atributos de Deus. Esquecemos que Ele é um Deus de relacionamento. Semana retrasada, eu acho, o jovem Israel pregou sobre um Deus que se importa, um Deus que sempre quis, estar próximo do seu povo, de estar presente. E se você for ler a Bíblia, esta é uma das maiores vontades de Deus: relacionamento com nós, estar presente com nós, andar com nós. Moisés, quando se sentiu apertado lá, o povo tinha exagerado em coisas contra Deus lá. Deus disse para Moisés: olha, eu vou mandar só um anjo com vocês, eu não vou mais andar com vocês. E Moisés, sabendo da importância da presença de Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair aqui deste lugar. E muitas vezes nós estamos no culto, estamos em casa e às vezes até esquecemos de um Deus presente. O Velho Testamento ele relata visitações do Espírito Santo em determinados momentos da história do ser humano, mas no Novo Testamento diz que o Senhor, quando Jesus foi ao céu, ascendeu ao céu, Ele mandou para nós o Consolador, o Espírito Santo, que iria fazer morada em nós, que iria habitar em nós, e que seria Ele que ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele seria aquele que ia morar dentro de nós, e está morando dentro de nós. Ele habita em nós. Ele nos convence, Ele nos conduz, Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Foi Ele que nos trouxe aqui nessa noite, foi Ele que nos convenceu nessa noite de nós estarmos aqui, porque se fosse a nossa natureza humana, carnal, nós não estaríamos aqui nessa noite, nós não estaríamos seguindo a Cristo. E nós precisamos ter essa ciência. Nós precisamos entender que além de nós termos escolhido a Deus, Ele nos escolheu. Em João diz: não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E essa semana eu buscava muito isso, porque eu não sei como foi com vocês, mas eu vi, eu senti, eu vivi, quando me converti, ou quando ali antes, Deus me conduzindo, Deus me atraindo para Ele, Deus nos atraindo para receber o novo nascimento, para nós nascermos de novo. Eu não sei como é que foi com vocês, mas isso é notório, pelo menos para mim. E aí eu fui procurar algumas coisas aqui, e em João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras traduções, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. E João 15,16, aquilo que eu já falei: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que vos escolhi.
Você sente isso? Vocês sentiram Deus atraindo vocês para Ele? Vocês sentiram Deus trazendo vocês para que vocês aceitassem Jesus como único e suficiente Salvador? Ele fazendo com que nós escolhêssemos a Ele, Ele nos atraindo e proporcionando o motivo ali, o momento ao qual nós iríamos, né, nos declarar para Ele, aceitar Ele e viver para Ele e ser conduzido por Ele. E nesses dias Deus está nos chamando a viver isso, essa decisão que nós tomamos. Conversão, irmãos, ela é muito mais do que aquilo que nós entendemos, talvez. Conversão não é nós vir na igreja, conversão não é nós participarmos de uma igreja, é muito mais do que isso, é muito mais do que se batizar, tomar uma decisão de se batizar nas águas. Tudo isso faz parte, mas não é porque nós nos batizamos nas águas que basta, que chega. E eu coloquei algumas coisas sobre conversão aqui. E conversão, o que é conversão? Conversão é nós mudamos de direção. Jesus fez com que nós estávamos indo a favor do mundo, nós andávamos numa estrada onde o mundo anda, e daqui a pouco Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele nos leva para Jesus, e nós fizemos a conversão, começamos a andar contrário a tudo aquilo que nós entendíamos como certo, muitas coisas. Então eu marquei algumas coisas. Conversão não é fazer uma reforma exterior, não é só deixar de cigarro, não é só parar de mentir, não é só parar de roubar. Lógico que nem todos do que nós roubávamos, nem todos nós mentimos. Eu estou colocando aqui algumas coisas que acontecem com alguns. Tudo isso faz parte da conversão, tudo isso nós precisamos, se fazíamos, precisamos deixar de fazer. Conversão não é entender a Bíblia de capa, de Gênesis e Apocalipse, saber tudo, ser doutorado naquilo ali. Não é só isso. Porque tem muita gente que é doutor na Bíblia e não é convertido. Conhece tudo, mas não aplica nada. Debate com todo mundo, mas não serve para ele. E aí eu fui pesquisar o que é conversão. Conversão é uma transformação sobrenatural. Uma das coisas que nós precisamos entender, que nós todos aqui acredito que já somos convertidos. A conversão por si só nós não temos como fazer. É Deus que faz para se converter. É Deus que chega num momento, num estralar de dedo, e Ele diz: agora vocês vão caminhar no sentido contrário de tudo aquilo que o mundo diz que é o certo, que é o correto, que é aquilo que nós fazíamos. É uma coisa sobrenatural, é pela fé. É uma coisa radical. É uma escolha radical. Não se assustem, porque agora, né, parece assim que nós podemos viver, né, desleixadamente. Não, é uma decisão radical. Agora nós vamos ser espelho de Cristo, agora nós vamos ser representantes de Cristo, agora nós vamos ser filho do Deus Altíssimo. Agora nós vamos depender dEle, agora nós vamos, né,
buscar conhecimento dele, agora nós vamos buscar tudo aquilo que nós precisamos dele. É profunda, né? Radical, que nós não podemos produzir em nós mesmos, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Só Ele pode fazer em nós. É Ele que nos convence que somos pecadores, porque senão nós não somos convencidos. Porque quem vai nos convencer de que nós somos pecadores? A nossa natureza carnal, que adora o pecado, que adora as coisas terrenas. Não, é o Espírito Santo de Deus que foi nos enviado, que Jesus disse: eu vou mandar o Consolador, aquele que vai testificar de mim, aquele que vai falar de mim, de Jesus, aquele que vai, sabe, aplainar, vai me adornar como uma noiva esperando o noivo. Mudamos os nossos valores, nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, tudo novo. Ele mudou nossos valores. Eu não sei você, mas Ele mudou os meus valores. Ele mudou a minha mente. Ele mudou meu modo de pensar, de agir. E isso que, irmãos, isso que eu era um homem bom. Na minha concepção, eu era um homem bom, muito bom até. Mentia, se mentia era muito pouco. As nada, sei lá, se mentia. Roubar, nunca roubei. Matei, nunca matei. Enganar, nunca enganei. Mas muitas coisas eu mudei. Muitas coisas a qual eu me apegava, eu me desapeguei, porque eu comecei a me apegar nele. Comecei a querer ele, comecei a amar ele, comecei a desejar aquilo que ele dizia que tinha para mim. Conversão é ser uma nova criatura. Conversão é fazer com que as coisas velhas fiquem para trás e ele faz tudo novo. Novos gostos, novas preferências, novos desejos, novos propósitos, uma nova vida. Sabe, o nosso paladar não é mais esse que nós tínhamos antigamente, ou os gostos das coisas passageiras, das coisas terrenas. Eu sei que tem alguns aqui que são novo convertidos, eu sei que estão vivendo isso, eu sei que eles vivem isso. E o Espírito Santo ouvia meu coração muitas e muitas vezes nessa semana. Tu é convertido. Tu vive isso. Tu deseja o céu, tu deseja mais do que tudo, mais do que a tua própria vida, tu deseja aquilo que Deus tem anunciado para a sua igreja, através da sua palavra. Via forte,
que nem o Davi, dizendo: Deus, tu me sonda, Deus, tu me conhece. Nós temos essa convicção de que Ele conhece nós. Eu não sei se você tem essa convicção, mas saiba que Ele conhece nós muito mais do que nós mesmos. Não tem como nós enganar Deus. Não tem como ficar alguma coisa da nossa vida sem estar no conhecimento dEle. Não tem como nós vivermos uma vida dizendo que somos convertidos, mas vivendo o contrário àquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem proposto para nós, aquilo que Ele diz: olha, vocês têm que ser assim, vocês têm que começar a buscar isso, porque senão vocês não vão alcançar. E a conversão, muitas áreas da nossa vida ela é instantânea, mas tem muitas coisas na nossa vida que ela é diária, ela vai sendo transformada mediante ao nosso querer, e deixar com que Ele realize em nós, porque muitas coisas nós não temos condições sozinhos de realizar, de mudar, de desejar, de deixar para trás. Mas Ele vai nos capacitando, Ele vai nos indicando, Ele vai nos convencendo, Ele vai nos fortalecendo. Mas nós temos que ter um crescente, irmãos. Cada dia nós precisamos ser melhores do que o dia que passou, em relação àquilo que Deus tem para nós. Cada dia nós temos que gostar menos da terra e desejar mais o céu, porque é o nosso alvo. E nós, como os pastores aqui desta casa, irmãos, nós estamos preocupados, porque é uma obrigação nossa. Eu não sei se vai ter entrevista lá no céu quando nós chegarmos lá, ou quando chegar no inferno, não sei como é que vai ser. Mas eu não quero, irmãos, correr o risco de alguém chegar lá e dizer que eu e o Joel, a Doris, nós aqui ensinamos errado, cobramos errado, deixamos de qualquer jeito. Meu Deus. Deus tem uma dos seus atributos, que é a imutabilidade. Ele não muda. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele vai ser eternamente. Um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é zeloso, e tantos outros atributos que tem, comunicáveis e não comunicáveis. Mas Ele não muda, Ele é imutável. E desde Gênesis e Apocalipse Ele diz que Ele é santo. Seja santo, porque eu sou santo. Ninguém verá a face dele se não ser santo, se não se separar, se não buscar a santidade, se não buscar aquilo que Ele tem proclamado para nós. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que a porta é estreita, a porta da salvação é estreita. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva adornada. O que é uma noiva adornada? Não é vestes, não. Adornada com as características, com os atributos dele, impregnados em nós. Nós vivendo em amor, nós vivendo em paz, nós vivendo em alegria, nós vivendo em santidade, nós vivendo separados deste mundo, nós vivendo com o nosso coração no céu. Se nós conseguirmos viver tudo aquilo que nós cantamos, irmãos, o céu é facilzinho para nós. Cada louvor aqui que tem assim, ó, que nós declaramos que nós somos, sendo que nós não, nós cantamos ali, nós não somos. Tu é o meu tesouro maior, tu és, eu não me lembro de tanta letra aqui, mas tem tanta coisa linda ali que se nós
e ver se aquilo ali, oh meu Deus. Mas tem uma passagem da Bíblia que diz: vocês falam da boca para fora. E eu me incluo nisso também, Deus. Nós precisamos aprimorar nosso senso de Deus. Sabe, nós precisamos, sabe, ter algo que nos marque, que nos balize, que nós precisamos crescer nele. Precisamos largar coisas ainda, precisamos abandonar coisas para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. E o rei Davi então disse: sonda-me e me conhece. E lá no final desse salmo, irmãos, o 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, examine-me, e conhece, me avalia os meus pensamentos, as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmo termina assim. Davi começa dizendo que Deus é um Deus que sonda, um Deus que conhece, um Deus que esquadrinha tudo aquilo que nós fizemos e pensamos e agimos e realizamos. E ele termina o salmo dizendo assim, convidando Deus: Deus, sonda-me então. Sonda-me, Deus. Me conhece. Vê se há em mim algo que... Examina-me. Examina os meus pensamentos. Isso me inquietou muito, porque o Espírito Santo dizia assim: ó, eu posso te examinar? Posso te sondar? Ele sonda, ele faz tudo isso, mas ele estava perguntando para nós nessa noite: eu posso te sondar? Eu posso te examinar? Tu me dá autorização, mesmo que ele saiba de tudo? Porque sondar, irmãos, sondar é procurar, é uma busca, é uma pesquisa, é um exame, é uma investigação, é um esquadrinhamento. Tudo isso é a palavra sondar, e diz que ele faz em nós. E ele pergunta para nós essa noite: posso te sondar? Posso te investigar? E o Davi disse para ele que ele podia. Aliás, Davi convidou ele para fazer isso. E Davi disse mais ainda: Davi disse assim: vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Nessa noite eu sinto Deus perguntando para nós aqui: eu posso te sondar? Eu posso te esquadrinhar? Eu posso te virar do avesso aí para saber as tuas intenções, as tuas reais intenções? E a nossa resposta ao questionamento de Deus, daquilo que Ele vai encontrar em nós. Davi nos ensina aqui nessa noite. Ele diz: olha,
Vê se em minha conduta algo te ofende. E se achar, vai achar, dirige-me pelo caminho eterno, o caminho que tu tem proposto para mim. Davi estava dizendo para ele assim: Senhor, eu sei que tu é misericordioso, eu sei que tu és um Deus que a tua misericórdia estica, 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 e quando vai arrebentar tem mais uma esticadinha ainda. Então me conduz, me mostra, me ensina, me revela. Se eu sou ignorante, não estou enxergando aquilo que está te ofendendo, aquilo que está te estragando o nosso relacionamento, aquilo que está te afastando de mim. Me conduz para este caminho eterno ao qual tu tem nos proposto. Me conduz para o caminho certo, me conduz para mim viver uma vida correta, me conduz para mim viver uma vida onde eu posso me relacionar contigo. Porque foi tu que me escolheu, Deus. Cada um de nós que está aqui, a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos atraiu. Não sei qual a maneira que Ele te fez isso, mas Ele te atraiu para o lugar dEle, para o caminho dEle, para viver essa novidade de vida, para viver um novo nascimento. Só que no nosso andar, muitas vezes nós vamos nos desgastando, nós vamos perdendo talvez a visão, nós vamos mesclando com as coisas do mundo e daqui a pouco nós estamos já vivendo as coisas velhas de novo. Mas Deus nessa noite está dizendo para nós: o que nós queremos, qual é o nosso alvo maior, qual é as nossas intenções, qual é o nosso objetivo. A Bíblia diz que se o nosso objetivo, as nossas intenções é só com as coisas daqui, nós somos muito miseráveis. Ou seja, nós perdemos a noção. Sabe por quê? Porque nós estamos trocando as coisas eternas. Ele está nos propondo coisas eternas, Ele está nos propondo coisas maiores, Ele está nos propondo uma cidade santa, Ele está nos propondo nós morar com Ele na eternidade. Nós estamos trocando por coisas terrenas, por coisas passageiras, por coisas que não têm valor, porque a nossa vida ela é curta. Como disse a pastora Dora, nós estamos trocando 70 anos por a eternidade, que nem é contada em tempo, é eterna, não é o tempo que conta a eternidade. E nós trocamos por 70, 80, 90, sei lá quantos anos nós vamos viver, talvez muito menos do que isso, para alguns. Deus está nos cobrando coisas, Deus está nos cobrando atitude, Deus está nos cobrando compromisso com Ele. Deus está nos cobrando algo que só depende de nós, as nossas atitudes, os nossos quereres. Deus está nos cobrando, sabe, nós corresponder à sua escolha, nós valorizar a sua escolha, nós valorizar a sua presença, nós valorizar o relacionamento com Ele. Sabe que os atributos que Deus reparte com nós, eu vou ler para vocês aqui os atributos incomunicáveis, que Ele não reparte, é dele, só dele: onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade, autoexistência, soberania, perfeição, unidade, infinidade e incompreensibilidade. Tudo isso são atributos incomunicáveis dele para nós. Mas tem os comunicáveis, aqueles que o Espírito Santo traz para nós. Quanto mais nós estivermos banhados no Espírito Santo, quanto mais nós estivermos
agarrado nele, fundido com ele. Mas esses atributos vão fazer parte da nossa vida. E olha quais são os atributos que fazem parte de Deus, que Ele comunica comigo e contigo. Porque nessa noite Ele está dizendo, alguns estão faltando em nós. Amor é um atributo de Deus. Deus é amor. E Ele reparte com nós. Bondade. Deus é bom ou não é bom? É bom. Ele é bom demais. Ele me tirou de um lugar onde eu não valia nada, Ele me tirou. Quantos de nós Ele tirou de lugares que não tinha mais valor? Deus é alegria, Ele nos traz alegria. Eu digo para vocês nessa noite, Deus quer nos fazer um povo alegre, Deus quer nos fazer um povo que regozija na presença dEle. Mas muitas das vezes a gente nem tem noção do valor da paz. Nós não valorizamos coisas que nós já vivemos nele, paz. Sabe o que é dormir em paz? Sabe o que é acordar em paz? A paz que o mundo não conhece, mas que Ele derrama sobre nós todos os dias. Mansidão. É um atributo dele que Ele derrama sobre nós. Coisa boa é falar com alguém manso. Coisa boa é tratar com alguém manso. Coisa boa é a gente ser manso. Sabe? Aquela leveza, aquela coisa boa. Fidelidade, benignidade, domínio próprio são os frutos, é o fruto do Espírito Santo, mas também são atributos do Senhor. Paciência, santidade, verdade, misericórdia, graça, sabedoria, zelo, justiça, tudo isso são atributos que Deus compartilha com nós. Coisas que deveriam fazer parte da nossa vida, da nossa história. Você já imaginou alguém com todos esses atributos compartilhados de Deus na sua vida? Gente, esse cara ia ser muito feliz. Quem convivesse com ele ia ser maravilhoso. Eu acho que ele ia ter muitos amigos, ele ia ser assim. Então Deus está nos cobrando isso, que nós buscamos, que nós venhamos a desejar isso, que o nosso desejo seja aquilo que vem dele, aquilo que Ele tem para nós. E isso aqui, irmãos, Ele tem disponível para nós, mas nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos estar mais perto dEle, nós precisamos desejar mais Ele, gastar o nosso tempo com Ele, entender o que Ele tem proposto para nós. É uma caminhada, chegar no alvo. Nessa noite, Deus está nos convidando para ser mais do que somos. Não adianta vir só na igreja, irmãos. Eu vou repetir mais uma vez. Não adianta só de ser um crente nominal. Eu sou cristão, eu sou crente, eu congrego. Não é só isso. É muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que isso para nós. Deus quer revelar coisas, segredos para nós. Deus quer intimidade com nós. Deus quer cumplicidade nossa com Ele. Não faça de Deus, daquilo que Ele fez na cruz, só um amuleto ou coisa parecida, ou só um desejo teu, que tu não se aprofunda naquilo que Ele tem para ti.
Deus está nos convidando nessa noite, Ele está nos instruindo para viver um casamento verdadeiramente baseado naquilo que Ele diz que tem que ser um casamento. Deus está dizendo para os filhos serem filhos baseados naquilo que Ele diz que os filhos têm que ser, os seus pais, o que a família tem que ser. Deus tem muito mais para nós. Talvez tem coisas que você pense aí, isso eu não vou conseguir. Claro, sozinho tu não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir mudar sozinho. É Ele que traz isso para nós. É Ele que traz essas qualidades dele para nós. Se tu não tem amor, se aproxima dele, tu vai receber amor. Tu vai saber viver amor. Se você não tem alegria, se aproxima dele. Diz para ele: Senhor, eu não tenho alegria, eu não tenho contentamento com nada, me ensina. Eu sou rancoroso, eu sou não sei o que, Senhor, isso me faz mal, me ajuda, eu quero ser manso, eu quero ter paz, eu quero ter alegria de contentamento, de te servir, de te amar, de ser filho. Deus está dizendo para nós, Ele tem muito mais para nós, nós precisamos não só cantar, não só cantar, Tu és o meu tesouro, Tu és tudo que eu tenho. Eu me gasto para Ti. Irmãos, nessa noite o Espírito Santo está dizendo para nós aqui. O Rei Davi deixou para nós no 139. Não esqueça que Ele te sonda. Ele te conhece, Ele sabe teus pensamentos, Ele sabe as tuas práticas, Ele sabe do teu coração. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que sonda. Mas nessa noite Ele não está nos acusando, Ele está dizendo para nós: tenho consciência disso, então mude, então me busque. Então me deseje para que eu faça e resolva isso que está acontecendo na tua vida. Ele não está aqui como acusador, irmãos. Eu não estou aqui como acusador, eu estou aqui dizendo para ti que nós temos um Deus que nos sonda e nos conhece. Um Deus que quer viver conosco, um Deus que muitas vezes fica fora da nossa casa porque nós não convidamos Ele para entrar e nem tem como Ele entrar, porque Ele é santo. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo está habitando em nós, Ele está muito longe de nós, porque Ele é santo. Ele é santo, não esqueçam disso. Aquele que veio habitar em nós, aquele que é promessa do céu para habitar em nós, Ele é santo. Ele não compactua com coisas. Ele é de outra natureza, irmãos. Ele não é terreno, Ele é celestial. Ele é aquele que habita em lugares santos, e nós precisamos ter essa habitação santa para Ele. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: eu não sou enganado. Não pensa que vocês me enganam, não pensa que alguém me engana. Ninguém engana Deus. Sabe o que eu sinto de Deus aqui nessa noite? Ele está nos dando uma oportunidade. Ele quer nos conduzir. Eu não sei o que vai acontecer, irmão. O mundo está virado, é rumores de guerra, é para tudo que é lado, é tudo contra Ele, é tudo que o mundo está criando, é contra Deus, é para machucar Deus. Mas Deus está dizendo
dizendo para nós: vocês são meu povo. Mas sejam povo. Vocês são meus filhos, sejam filhos. Não se engane achando que são e não são. Deus está falando forte ao nosso coração aqui nessa noite. Nós não conseguimos enganar Deus. Deus não se deixa ser enganado. Para Deus louvor. Pode passar para cá os levitas aí que nós já vamos terminar. Não vamos ser muito. Deus está nos chamando para viver aquilo que Ele tem para ti e para mim, nossa casa. Entenda o que Deus está fazendo nesse tempo. Tem coisas que nós precisamos mudar, todos os dias precisamos mudar coisas. Toma o teu lugar nele. Se achegue mais a Ele. Não acha que Ele não sabe de todas as coisas. Vamos colocar de pé. Ele sabe tudo de nós. Mas Ele não está nos acusando aqui nessa noite. Ele está te convidando para entrar neste lugar nele. Sabe, o que eu entendo de Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós que nós não conseguimos mudar coisas que precisamos mudar. Ele quer ouvir de nós: Senhor, nos ajuda. Senhor, eu sei que eu fiz isso de errado. Senhor, eu sei que eu estou me conduzindo errado. Eu sei, Senhor, que os meus pensamentos são impuros. Eu sei, Senhor, que as minhas atitudes não são atitudes de alguém que se converteu, alguém que é convertido, alguém que professa a fé em Ti, Senhor. Mas eu quero mudar. O Espírito Santo nessa noite está trabalhando, porque Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que Ele está trabalhando em corações aqui nessa noite. Eu sei que Ele está dizendo: tu precisa. Eu sei que Ele está te convencendo de que tu é capaz. Aleluia! Aleluia! Nós aqui da casa, irmãos, cada dia mais, aquilo que Deus dizer para nós, aquilo que Ele quer nos conduzir, aquilo que Ele quer nos instruir, nós vamos fazer. Glória a Deus! Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer usar casas, famílias transformadas por Ele, famílias que ouviram a voz dEle, famílias que foram transformadas pelo poder da Sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos nos achegar mais a Ele, mas para nos achegar mais a Ele, nós precisamos verdadeiramente querer mudar, deixar coisas, entregar coisas para Ele, pedir ajuda para Ele, pedir a intervenção dEle. Será que dá para nós nessa noite convidar Jesus, assim como o Davi fez no final, e diz: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Fecha os teus olhos. Fala com Ele nessa noite. Temos uma canção aí. Conversa com Ele nessa noite. Diz para Ele te sondar. Convida Ele para te sondar. Senhor, me sonda nessa noite. Urabá, Juribá,
foi escolhido por Ele, Isso me leva mais tu foi atraído por Ele para a presença dEle. Valoriza isso. perto dos teus caminhos. Não troca a presença dEle por nada deste mundo. E ao redor de cada esquina, em cima de cada eu não procuro por coroas
não se deu para ele. Gostaria de fazer essa entrega hoje. Tem alguém que ainda não se entregou a esse que tem todo o poder. A obra de Deus o homem não faz. Ele te quer um milagre. Não uma feitura tua. Traz a tua fraqueza para ele converter em toda a força dele. Eu tenho uma caixa para ele segurar. Dizer, transforma a minha fraqueza em tua força, Senhor. A minha fraqueza vai ser bem alta para que a força do Senhor se manifeste em mim. Então, nessa noite, aqueles que o Senhor tem chamado a viver algo maior, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de níveis. Aleluia. Ele é um Deus de níveis. E Ele nos chama para estar mais perto dEle. Mais perto dEle. Os níveis são níveis que sobem. À medida que a gente desce, Ele nos sobe para estar mais perto dEle. Queremos estar aqui, servindo a Ele, esperando Ele, com a certeza, não sei vocês, mas esse culto todo eu dizia para Ele: Senhor, tira o medo de mim. Esse medo que eu não sei o que é, eu não sei de onde, porque medo de algo que eu não entendo, de algo que, esse medo eu não quero mais sentir, esse medo nesses dias. Senhor, transforma o meu medo em coragem, em ousadia, que eu não seja refém de mim mesma, que eu não seja refém de mim mesma. E nessa noite eu te convido a buscar isso do Senhor, que nós possamos viver, independente de qual dia, mas promovido pela coragem que vem dele. Ele é um Deus que diz: seja corajoso e tenha bom ânimo. Ele pede isso em momentos mais desesperadores da história de muitos homens. Não é só não tenha medo, não é só seja corajoso, é tenha bom ânimo. Então que nós possamos estar movidos por Ele nesses dias e viver uma espera, porque perseverar não é quando esperar, é como esperar. Ele nos chama a estarmos cheios da presença dele. Eu vou dizer para cada um que luta com a sua carne, cada um que luta com vício, cada um que luta com mau hábito, cada um que luta, entrega a tua carne para Ele santificar. A gente diz: Senhor, santifica minha alma, santifica o meu espírito, mas a carne a gente não. Eu te convido a te entregar por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro por ti. Ele se entregou por inteiro por ti. E nesta noite, aquele que sentir desejo, coragem de buscar do céu essa condição para esses dias, para que Ele possa promover dentro de nós aquilo que é necessário para a eternidade. Só Ele pode. Aquilo que o Billy disse é verdade. A conversão não é humana. A transformação de uma coisa muito ruim em algo bom, Joel, não é
as tuas fraquezas. Nessa noite nós vamos aqui orar e entregar para o Senhor aquilo que nos impede de verdadeiramente ter uma vida plena na presença dEle. Que nós possamos estar alegres, confiantes, sem medo, aguardando Ele, independente e indiferente do que esteja vivendo. Então nessa noite eu te convido a deixar de ser refém de ti mesmo. Deixar de ser refém de ti mesmo. Eu não sei quais são os temores, eu não sei quais são as angústias, quais são os medos que têm te atormentado, mas eu te convido a buscar a ajuda do céu, para que esse atormentador, esse verdugo, possa ser queimado pelo fogo do Eterno. Então nessa noite, aquele que é santo, Ele tem poder de nos santificar. Então vem, não tenha medo de explodir, não tenha medo de morrer nesse altar, porque quando nós abrimos o nosso coração dizendo, ei, Senhor, eu tomo a minha carne, Pai, toma a minha carne, santifica para ti, me torna santo, porque a tua palavra diz, sede santo, porque eu sou santo, essa palavra executa em nós. E eu não sei o que tu entende por santo. Não é alguém de asa, veste branca, encaravado voando por Sapucaí do Sul. É uma pessoa pura. É uma pessoa sem malícia. É uma pessoa que tem somente as vontades naturais, mas não aquelas que não agradam ao Senhor. Então nesta noite, vamos orar. Estenda as mãos para cá, os irmãos que estão lá, e vamos orar. Pai, nesta noite, mais uma vez, tu nos ajuda na tua casa chamada casa de oração. Educai, meu Sim, Pai, sim.
Espírito que habita em nós é santo. Santifica-nos, santifica-nos, santifica a nossa mente, santifica o nosso coração, santifica as nossas emoções, santifica, Senhor, santifica os nossos desejos, santifica a nossa carne na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, realiza essa obra em nós e nos torna, Senhor, segundo a tua vontade, a tua palavra, filhos para a eternidade. Pai, queremos voltar para casa, queremos voltar para casa, queremos estar preparados, Senhor, para que o dia que o Senhor vir nos buscar, que nós possamos nos encontrar, para que tudo isso tenha valido a pena. Nós te pedimos isso nesta noite. Acende a chama dentro de cada coração e o desejo, Senhor, de viver o milagre da tua palavra esteja em cada coração. Que assim seja no nome de Jesus Cristo. Que cada membro dessa casa, que cada membro desse corpo venha se desconhecer, não venha mais se reconhecer e glorificar o teu nome, ver que é o Senhor e a sua presença em suas vidas. Que assim seja no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.